E como um casal de lésbicas, passamos a morar juntos depois de uns 3 meses. E nunca mais nos separamos desde então. Eu não acho que crianças precisem de um pai e de uma mãe necessariamente. Eu acho que precisam de figuras masculinas e femininas, mas não acho que isso signifique que nós não devemos ter filhos, porque somos 2 homens. Não encorajamos nosso filho a brincar apenas com Barbies, mas se ele pegar uma Barbie e quiser brincar com ela, tudo bem. Os pais precisam aceitar melhor quem seus filhos são e se preocupar menos com quem a sociedade quer que eles sejam. Agora a gente está numa época bem interessante, porque a causa gay ganhou muita visibilidade. É possível assistir ao Amazing Race e ver um casal gay brigando, discutindo e vencendo. Conservadores e liberais, não tem quem não saia na rua na América e não testemunhe essa diversidade. Eu acho que isso vem principalmente da televisão. Agora são tantos os exemplos que não dá para deixar os homossexuais numa caixinha isolada. Não dá mais. Janet Mock, escritora e ativista. Cresci sendo uma sonhadora. Era capaz de escrever sobre a época em que tinha cabelos longos, quando me deitava no gramado e falava com um garoto. E sobre quando fazia coisas que meus amigos davam por certo. Então sempre soube que seria uma escritora em Nova York, contando histórias como mulher. Recebi o nome do meu pai. O nome dele era Charles. Fui o primeiro filho, por isso fiquei com o nome. Acho que ele ficou um pouco frustrado porque queria que seu filho fosse macho. Não me lembro de não saber que eu era uma garota. Sempre quis ficar na cozinha com minhas tias e minha avó, ouvindo-as conversando sobre o mundo, sobre problemas femininos e fofocando sobre outras mulheres. Não conhecia os termos transgênero e transexual, não sabia o que trans significava. E me recordo que na 7ª série fui até minha mãe e disse: "Mãe, eu sou gay." Como qualquer outra pessoa, eu confundia gênero com sexualidade. Mas logo percebi que não, eu sempre deveria ter sido uma garota. Só que nasci com o equipamento errado. Quando a puberdade chegou, eu estava bem atrasada. Eu via meu pomo de Adão crescendo e pelos no meu rosto. O reflexo que eu via não parecia com a pessoa que eu sempre me enxerguei. Tive tanta sorte pelo fato de que tive apoio em casa. E comecei o processo com o meu endocrinologista. Aos 18 anos, já havia feito toda a transição. Transsexuais, o T do LGBT. Existe um senso inerente a nós que diz que nós queremos nos misturar. Depois da transição, só queria ter uma vida normal, como qualquer outra garota na multidão. Mas acho que depois de um tempo, comecei a me sentir como se estivesse escondendo alguma coisa. E tive tanta sorte na vida. Tive pais que me amaram e uma família que me amou. E tive grandes professores que acreditaram em mim. E acho que todas essas coisas não aconteceram na minha vida para que eu ficasse em silêncio. Superei todas essas coisas por uma razão. Para dizer às crianças que elas são lindas e que nada é anormal ou estranho nelas, porque elas são gays, lésbicas, transgêneros ou travestis, como quer que queiram se expressar, que não há nada de errado com elas. Já vi muitas vitórias e comemorações por nossos irmãos gays ou irmãs lésbicas, mas não podemos ignorar o fato de que os transgêneros são um acidente nessas lutas. O governo federal não nos protege da discriminação quando queremos procurar um emprego ou ficar onde já estamos. Vejo algumas crianças na transição. Elas vão crescer e poderão dizer: "Sou um trans", do mesmo modo que seus parceiros gays e lésbicas podem dizer: eu sou gay, eu sou lésbica." Conheci uma garota de 14 anos que me disse que queria ser uma escritora como eu algum dia. Ela não disse que queria ser tão linda quanto eu. Eu sabia que ela era transgênero, mas não era por isso que ela queria ser igual a mim. Era pela profissão. Ela tinha muita certeza de quem ela era. Quero ser uma escritora como você algum dia. Cresci em San Antonio, no Texas. Minha família é de militares e mormons. Íamos à igreja todo domingo. E certo dia, o presidente da igreja discursou e a mensagem dele foi de que a homossexualidade era pecado. E eu sabia que estava falando de mim. Minha primeira impressão de minha sexualidade, do meu próprio amor, era comparada a um pecado, a um assassino. Eu era um gay rustido, nos anos 80, mas conhecia minha sexualidade. Certo dia, fui à locadora, vi um filme e disse: "Preciso desse filme." O título dele era Os Incompreendidos.
Mas não era nada do que eu pensei que fosse. Era uma obra-prima de François Truffaut. Era um filme sobre uma família real que tinha alguns problemas e sobre como o menino lidava com isso. Não fazia ideia de que o cinema pudesse refletir minha própria vida. Isso mexeu comigo e passei a me sentir menos sozinho no mundo. E eu pensei, cara, quero fazer alguma coisa assim. O período entre perceber que eu era gay e sair do armário durou uns 15 anos, 16 anos. Eu já tinha uns 20, 21 anos e estava indo passar o Natal em casa. É sempre no Natal que isso acontece. Minha mãe se sentou na minha cama, ela sempre fazia isso. Passávamos a noite toda conversando. E ela falava sobre a política de restrição do exército. Não era só um problema de inclusão. Era sobre o porquê de terem permitido gays no exército. Ela era passional sobre isso. Eu não estava pronto para falar e comecei a chorar. E ela sabia de tudo. E foi uma conversa rápida. Minha mãe ficou paralítica. Ela sabe como é ser diferente e ser julgado por ser diferente. Ela foi à cerimônia do Oscar usando uma fitinha branca pelo casamento homossexual. Já ouvi alguns cineastas dizendo que não querem ser taxados como cineastas gays. Eu sou um cineasta gay, eu sou gay. Não tenho vergonha disso. Sinto muito orgulho, na verdade. Ser um cineasta gay te ajuda a ver as outras pessoas e suas diferenças e sentir empatia sobre como essas diferenças influem o caráter delas. Não vou fugir dessa taxação. Fiz campanha pelo Obama em Nevada, em Virgínia. Vê-lo subindo lá e fazendo aquele discurso, um discurso no qual ele usou as palavras gay e lésbica, fazia parte dessa nova visão. Corri até meu laptop e comecei a ler as notícias que apareciam sobre a emenda do casamento homossexual e ficou incrivelmente claro que não iríamos conseguir. E que na Califórnia seríamos deixados de fora do sonho. Eu pensei, e aquele menino lá em San Antonio, no Texas, que se preparava para ver o dia em que os gays e as lésbicas iriam ter seus direitos extirpados na Califórnia. Eles ainda são uma subclasse, ainda são minoria. Sei muito bem quais foram as soluções medonhas que passaram pela cabeça daquele menino. Sabe, essas mensagens são perigosas. Acho que aquela reeleição iria custar algumas vidas. Juro, fiquei de coração partido. Desculpem. Não existe uma igualdade completa. Diariamente, essas mensagens ainda são enviadas de que gays e lésbicas são a subclasse neste país. E que mais crianças gays e lésbicas sofrem preconceito. Minha esperança é que vençamos essa luta muito mais rápido do que muitos pensam. Quero ficar fora das lutas pelos direitos civis o quanto antes. Lupe Valdez. Eu cresci em San Antônio. Xerife. Todos viviam numa certa área. Os hispânicos viviam aqui, os ingleses viviam aqui, os afro-americanos viviam aqui. Então, para que fosse a faculdade, me disseram: você precisa atravessar a cidade de ônibus para frequentar aquelas escolas lá. Levou um tempo até que eu percebesse porque eu era a única que ficava com os sapatos sujos quando chovia. As outras vizinhanças tinham calçadas e ruas pavimentadas, enquanto o nosso bairro não. Esse foi o primeiro sinal de que éramos diferentes. Teria sido bem difícil para que eu aceitasse minha sexualidade se não tivesse feito uma conexão com a espiritualidade. Li um artigo sobre uma tal de ICM, Igreja da Comunidade Metropolitana. E eu, como qualquer pessoa que quisesse entrar lá, dei algumas voltas no prédio tentando criar coragem para entrar. Acho que chorei o sermão todo e no final sempre davam a comunhão. E bem na minha frente, como que formando uma fila, havia um casal gay com duas menininhas. E acho que devo ter dito em voz alta, mas eu disse: ah, meu Deus, onde vocês estavam? E a mulher na minha frente se virou e disse: estávamos aqui esperando por você. Deus fez com que eu visse aquilo para que eu aceitasse quem eu era. Em 2004, o condado de Dallas estava muito republicano, muito conservador. E aqui havia uma lésbica democrata hispânica concorrendo para xerife. Nas primárias, todos, menos eu, eram homens. E os rumores começaram a se espalhar. Sabe, podemos ter uma xerife mulher. Podemos ter uma xerife lésbica. Uma das legisladoras do estado me deu um conselho muito bom. Ela disse: não deixe que isso seja a única coisa que vão falar de você. Faça com que conheçam sua carreira, seus critérios e quem você é. O condado de Dallas era republicano, mas apesar disso era capaz de deixar de lado as fronteiras partidárias. Era capaz de deixar de lado as fronteiras sexuais. Essa pessoa parecia ser a melhor candidata. Depois de ser eleita, eu peguei um voo. Uma pessoa se sentou ao meu lado e disse: você é Lupe Valdez? E eu me lembro de ter pensado: ah, não, porque essa mulher está falando comigo. Ela é inglesa, não passa por dificuldades e provavelmente é republicana. E depois ela disse: meu filho é gay.
E eu disse, tudo bem, me fale sobre seu filho. Ele foi para a escola de ensino médio, na qual o marido dela lecionava educação física. E eles tinham medo de que ele fosse cometer suicídio porque estava muito deprimido. E como está seu filho agora? Ela disse, ele está muito bem. Ele saiu de casa e agora vive como parceiro na rua de baixo. Eles frequentam faculdade, uma vez por semana passam em casa para almoçar conosco. Ela disse, eu preciso tirar uma foto. Meu filho nunca vai acreditar que eu me sentei ao seu lado. Sua eleição legitimou meu filho. Sabe, tive vontade de gritar, por que não podemos nos legitimar por sermos seres humanos e por sermos quem somos? Precisamos ter certeza de que não existe problema em sermos quem nós somos. Wade Davis. Atleta. Os esportes eram a minha vida. Eu era o maior fã do Deion Sanders. Eu tinha fotos no meu quarto, pôsteres em tamanho real, uns 50 cartões de futebol americano do Deion Sanders. Eu era obcecado pelo Deion Sanders. Deion Sanders. Eu cresci segundo a religião. E a igreja de 3 a 4 vezes por semana. Ninguém nunca me disse especificamente que ser gay era errado. Mas eu me recordo da minha família e amigos fazendo alguns comentários negativos. Eu soube num instante que nunca seria aceito como eu era, seja na minha família, ou num campo de futebol, ou entre meus amigos. Meu sonho era jogar na NFL. Nada ia me impedir. A ideia de que eu pudesse ser gay, jogador de futebol, não combinava. Porque a imagem de um homem gay era de um cara afeminado. E eu me achava muito masculino. Eu era um homem de verdade. Sei lá, eu gostava de esportes, eu falava besteira. E todos os homens que eu sabia que eram vistos como gays cantavam em corais, brincavam com as garotas. Eu não fazia nada disso. Então eu tive uma certa dificuldade para reconciliar quem eu era com quem eles eram. Eu estava na academia e tinha um cara trabalhando numa máquina chamada Gravitron. Ele era tudo que eu pensava que eu queria num homem. Ele parecia ser hétero, enganava muito bem, gostava de esportes. A gente nunca discutiu se estava namorando ou num relacionamento. Foi uma coisa do tipo em que você está no carro e um dia as mãos se tocam. Foi assim que a relação começou. E depois, quando eu tive que ir para a NFL da Europa, eu precisei pensar num modo de falar com ele todos os dias. Se os meus colegas de equipe estivessem comigo no meu quarto, eu teria que me referir a ele como se fosse uma garota. Eu me tornei o maior mentiroso do mundo. Eu estava numa cidade chamada Sitges. Se alguém conhece Sitges, sabe que ela é o segundo lugar com a maior concentração de gays no mundo. E eu não fazia ideia disso. Então me recordo que a gente chegou lá e eu disse, tem tantos homens aqui de tanguinha sem camisa. Eu pensava comigo mesmo, Deus está me punindo. Eu nunca contei a ninguém que eu era gay até parar de jogar futebol. É impossível falar com a sua mãe todo santo dia e esconder esse segredo dela. E naquela época eu tinha um parceiro de 2 anos, que já estava enjoado de ser chamado de Stephanie também. Então eu fui pra casa, a gente foi dar um passeio e eu disse, mãe, eu tenho que te contar uma coisa. E ela disse o quê? Ela não fazia ideia. Eu sou gay. E as primeiras palavras dela foram, você sabe que isso é abominável, não sabe? Eu sei, se é o que a senhora pensa. E a segunda coisa que ela disse foi, você já é negro e eu ainda te amo. E a gente vai passar por isso juntos. Mas eu preciso de tempo. Eu pensei em contar uma mentira a ela e dizer que eu não era gay, que era só uma fase, porque eu estava convivendo com a dor e tudo parecia bem. Eu não queria que ela passasse pela mesma dor também. Então eu considerei voltar para dentro do armário por mais algum tempo. Eu acho que se um jogador de uma grande liga sair do armário, isso vai mudar a discussão do que significa ser um homem masculino. Se a gente for esperar até que todos os atletas digam não tem problema se alguém é gay, o mundo vai acabar. Então eu acho que a gente deve romper esses tabus agora. R. Clark Cooper. Bancada homossexual do Partido Republicano. É muito mais fácil ser um gay no Partido Republicano do que ser um republicano na comunidade LGBT. De esquerda e diz, como você faz, caramba? Deve ser um peso e tanto, deve ser bem difícil andar com os conservadores. Agora, como uma pessoa de fé, eu tenho muito mais em comum com pessoas conservadoras. Cooper para presidente do Grêmio Estudantil. Eu cresci num lugar chamado Tallahassee, na Flórida. E tudo foi muito parecido com as gerações passadas. Tínhamos danças, fogueiras, caçávamos cervos, éramos escoteiros águias. Enquanto crescia, qualquer um que tivesse que ser identificado como gay seria. Iria cair em algum estereótipo. O homem que fazia o cabelo da minha mãe no salão, o florista. Como cristão, passei muito tempo rezando para que aquilo passasse. Eu tive muita sorte de ter o tio Larry como padrinho. Meus pais tiveram que se sentar comigo e explicar que o colega de quarto do tio Larry, na verdade, era parceiro dele. Então eu já tive, desde cedo, um modelo positivo. Eu dou crédito ao tio Larry por ter salvo a minha vida. Eu percebi que a minha orientação é um presente de Deus, assim como a orientação do meu irmão heterossexual também é. Bagdá, Iraque, 2004. Log Cabin Republicans é um grupo LGBT do Partido Republicano.
Nosso objetivo é desafiar a política federal de restrição do Exército, que proibiu os gays e as lésbicas de servirem ao Exército. E sim, o presidente Obama assinou esse projeto de lei. Mas nós colocamos esse projeto na mesa dele. Quando eu assumi o cargo para dirigir os Log Cabin Republicans, um membro do Texas me perguntou: quando você se tornou gay? Estávamos discutindo sobre a questão de é uma escolha? A orientação de alguém é uma escolha? E foi quando eu percebi que o nosso papel institucional não era apenas importante, mas que cabia a nós educar os legisladores. Se as pessoas saem de casa, se as famílias, amigos, vizinhos e colegas de trabalho saem juntos, não podem ignorar essas questões, já que são constantemente lembrados e cercados por pessoas que eles amam e respeitam, e que podem ser o L, o G, o B ou o T. Lady Bunny. Ser drag queen alimenta minha Drag adrenalina. Queen. Adoro sair de drag porque você chama a atenção. Você pode chegar até o cara mais gracinha do lugar e agarrá-lo pela forquilha, o que eu nem sonharia em fazer se não estivesse de drag. Então eu acho que as drag queens acabam tendo uma certa vantagem. A primeira vez que me vesti de drag foi de encantadora de cobras. Já encantei algumas cobras desde então. Eu era apaixonada pela Ginny é um gênio, pela Barbara Eden. Barbara Eden. No show do primeiro ano, minha mãe me fez essa fantasia e eu fiz um olho de gato, uma maquiagem dos anos 60. Embora todos tenham ficado sabendo que eu era efeminado, eu superei isso. 1982. Eu frequentava a estadual da Georgia. RuPaul e eu estávamos dançando num grupo chamado The New Explosion. Ele nos arrumou uma apresentação e fomos para Nova York. O clube era todo gerenciado por drag queens. Eram drag queens fora do circuito principal e você se sentia parte de uma coisa única. Drag queens que lideravam bandas como Tanya Ransom, ou que atuavam no teatro, como Etty Wakeberger, ou que faziam da dublagem de músicas uma arte, como a Lip Sync. Wigstock nasceu numa noite, depois que o Pyramid fechou e ainda não estávamos prontas para parar de beber. Criamos coragem e fomos até o Parque Tompkins Square. Tivemos uma ideia para parodiar Woodstock com um festival de perucas e rock. Achei que a ideia ia ser esquecida com a ressaca do dia seguinte e nem fui atrás das licenças. No auge, juntávamos de 30 a 45 mil pessoas. E não eram só os artistas que vinham fantasiados. Havia muita gente criativa em Nova York naquela época. Um dos grandes divisores de água foi o sucesso da RuPaul, porque pela primeira vez havia uma drag queen que dizia: eu sou maravilhosa e glamurosa. Em Quanto Mais Quente Melhor, ou Milton Berle, ou Uma Babá Quase Perfeita, ou Tootsie, havia sempre uma desculpa para que um homem se vestisse de mulher. Eles não queriam fazer aquilo. Clube Pirâmide, Nova York, 1985. Eu nunca entendi por que as feministas têm um problema com as drag queens. Há certas coisas que as drag queens fazem, como brincar com peitinhos imaginários, ou fingir ser uma perua, que é o que eu acho que eu faço. A questão é que eu não estou tentando ser uma mulher. Eu uso roupas de mulheres em tamanhos bem grandes para expressar quem eu acho que eu sou. O que não tem nada a ver com uma mulher. É apenas sobre mim e como eu quero me vestir. Se os jovens gays valorizam seus predecessores? Não, eu acho que não. Sempre deram um desconto para as drag queens. Eu tô cansado desses gays conservadores que dizem que aqueles que usam couro e as drag queens não representam nossa comunidade. Começamos a conquistar nossos direitos. E não foram os gays conservadores que vestem uma camiseta cor-de-rosa ou seguram uma bandeira de arco-íris um dia por ano e depois voltam para seus escritórios fechados. Foram as drag queens e as pessoas nas ruas que sofreram nas mãos da polícia e disseram: já chega, lá vai um tijolo na sua cara. Larry Kramer. Dramaturgo e ativista. Tudo mudou em julho de 1981 com o anúncio de que viria a ser chamado de AIDS. Eu ajudei na criação de duas organizações, a Gay Men's Health Crisis e a ACT UP. Por um lado, muitos de nossos amigos estavam morrendo. Por outro, aos poucos fomos formando um pequeno exército de pessoas que faziam de tudo para salvar o resto de nós. Foi nessa época que percebi que, primeiro, sinto orgulho de ser gay. E, segundo, como os homossexuais são incríveis.
Percebi que com a AIDS a Times parou de escrever sobre nós. O prefeito não atendia nossos telefonemas. Foi terrível. As pessoas chegavam até mim e diziam: "Você soube alguma coisa? Tem alguma coisa acontecendo? Acho que eu não vou conseguir durar muito mais. Por muitos anos não houve nada." E era preciso dizer a eles de algum modo: "Vai com calma", e abraçá-los. E o Act Up fez parte dele. Começamos cada reunião anunciando quem havia morrido desde o último encontro. E, cara, se isso não fosse o suficiente para te manter na luta, não sei o que seria. No primeiro encontro éramos 200, no próximo éramos 300. Fizemos uma manifestação na semana seguinte em Wall Street. Milhares apareceram, estávamos vivos, e foi bem mais radical do que pareceu. Decidimos fazer um protesto na igreja de São Patrício. Todos fomos treinados em desobediência civil. O que iríamos fazer foi cuidadosamente coreografado. Como bons atores, aqueles meninos e meninas fizeram sua parte. Catedral de São Patrício, 1989. Enfrentaram o altar e gritaram: "Parem de nos matar." O cardeal O'Connor teve um ataque. Fomos crucificados daquele dia em diante. E todas as grandes empresas e os grandes jornais disseram as coisas mais horríveis sobre o Act Up. Que éramos terríveis, que destruímos o direito de religião das pessoas e as pessoas estavam com medo. O que vamos fazer? Eles nos odeiam. Eu disse: não odeiam, têm medo de nós. Essa foi a melhor coisa que já fizemos. Não somos mais bichinhas desmunhecadas. Éramos homens vestidos de calça jeans e botas. Estamos aqui. Temos voz e vamos revidar. O ato em São Patrício foi o que nos fez. Cada tratamento para o HIV que apareceu, só apareceu por causa de nós. Não vieram do governo, nem de nenhum político e nem de nenhuma indústria farmacêutica. Forçamos todas essas coisas a acontecer por causa de nossa ira e de nosso medo. É isso que a ira pode fazer por você. Não se consegue nada com mel e vinagre. A ira é uma emoção incrível, muito produtiva, se você souber usar. Acho que por algum motivo fui poupado de contar essa história. Todos que eu conhecia estão mortos. Não todos, mas quase. Eu ainda estou aqui. Tudo bem? Obrigado, Deus. Não acredito no Senhor, mas obrigado mesmo assim. É isso que vou fazer para retribuir. Wanda Sykes. Comediante. Quando eu era nova, lembro de ter uma quedinha por uma menina que estava afim do meu irmão. Eu olhei bem pra ela e disse: "Sabe, eu queria ser um menino, porque assim você iria querer ser minha namorada." E ela soltou a minha mão e disse: Não, você não é uma menina e gosta de meninos, é isso. E nunca mais diga isso pra ninguém." Senti como se alguma coisa estivesse errada comigo. E foi naquele momento que eu disse: "Ah, tá bom, é isso, eu gosto de meninos. É claro, eu gosto de meninos." Eu vivia como uma mulher hétero. Eu diria que era uma boa esposa. Até que meu casamento acabou por outros motivos. Mas isso foi muito libertador. Aquilo surgiu e eu experimentei e não funcionou. Vou atrás de uma vagina. 2008. Muito da cultura afro-americana tem fundamento na igreja. Esse é outro motivo do porquê demorou tanto para que eu encarasse minha sexualidade. Me guiava pelo que lia na Bíblia e como Jesus disse: "Acima de tudo, amai seu próximo como a ti mesmo." Seria muito fácil amar todo mundo se todos fossem como você. Deus fez todos diferentes e essa deve ter sido a maior besteira que ele já fez. Amar a todos é a coisa mais difícil de se fazer. Ele deve estar lá sentado e rindo, dizendo: "Eu sabia que eles iriam confundir tudo. Ao invés de dizer o que não fazer, tentei me guiar pelo que ele disse para fazer. Amar." Las Vegas, 2008. Quando saí do armário, nada estava planejado. Houve um dia nacional de protestos contra a aprovação da emenda do casamento gay e eu disse: "Tudo bem, um dia a fogo, vamos até o fogo." E no meu discurso eu disse: "Sabem, eu fui casada." E me enjoei. Voltei pro hotel e quando liguei a TV, li no rodapé da CNN: "Comediante Wanda Sykes diz, tem orgulho de ser gay." E eu pensei: cara, isso é muito bom. Eu sou uma negra, uma celebridade, e saí do armário. Foi muito bom. Não me arrependo. Eu cresci vendo muita comédia. Minha família inteira ficava rindo na frente da TV. Uma que me chamava muito a atenção era Jack Moms Mabley.
Ela foi a primeira mulher negra que eu vi fazendo stand-up. Jack Mamas Mabley, 1948. Minha comédia surgiu de um lugar real, então teria sido difícil que não falasse da minha sexualidade. Muitas vezes eu falava sobre minha esposa, meus filhos. O engraçado é que quando eu descia do palco, alguém chegava pra mim e dizia: sabe, sempre achei que você fosse hilária e tudo mais, mas você não falou nada sobre os direitos dos homossexuais. Caramba, acabei de falar durante 1 hora sobre minha esposa e meus filhos. Não existe nada mais gay que isso, droga, sabe? Minha vida disse isso. Minha vida é um discurso pela igualdade. Todos nós temos os mesmos problemas. O sexo pode ser diferente, mas é a mesma coisa, os mesmos problemas. Christine Quinn. Comecei a trabalhar na cidade de Nova York como governanta e conheci o atual senador Tom Duane. Ele me chamou para liderar a campanha dele de 91 para ser o primeiro membro homossexual no Conselho Municipal e o primeiro HIV positivo eleito como oficial no país. E eu aceitei a tarefa. E o Tom sempre me apresentava a todos como uma gerente de campanha hétero e ele achava isso muito engraçado, ter uma gerente de campanha hétero numa campanha gay. Nos meses em que a campanha se seguiu, ficou claro para mim a ideia de que eu poderia ter muito sucesso profissional, que poderia ter amigos, que seria feliz, mas não precisaria de uma vida romântica, e que nunca teria uma, e que esse seria um meio sustentável de viver. Aí eu disse: preciso falar com o senhor, e ele disse: ah, meu Deus, vai pedir a conta? Eu disse: não. Então ele disse: você é lésbica? Ah, não temos tempo para isso. Tudo bem, vamos. Prefeitura de Nova York, 1998. Juro que não entendo por que os republicanos usam uma retórica anti-homossexual tão horrível. A ideia de que você precisa chegar lá em cima empurrando o outro para baixo não é certa. E eu não entendo por que você iria querer um status internacional e se comportar de um modo que sua mãe disse que era errado. Sua mãe disse para não se aproveitar das pessoas. 2012. Podemos fingir que as palavras não importam, mas elas importam. Sim, casamento é uma palavra reconhecida universalmente. Todos conhecem a definição literal e a definição social dela. E se você disser não posso me casar, todo mundo vai saber o que isso significa também. Significa que a lei não está do seu lado. Dizer que todas as outras famílias podem se casar, mas que você precisa fazer alguma outra coisa que nós queremos depois, das quais ninguém nunca ouviu falar. Isso não é tão bom como a coisa de verdade que existe desde que o mundo é mundo. Você é deixado de fora. O casamento homossexual foi aprovado em Nova York depois de ter sido negado. Em 2009, houve uma votação e perdemos feio. O legal de 2011 é que vencemos com diversos apoios. Tínhamos uma carta de grandes empresários, de Lloyd Blankfein, que dirige a Goldman Sachs. Nem sabia que ele era membro da Queer Nation. Ele assinou uma carta juntamente com outros grandes líderes empresariais pedindo ao Senado estadual que fizesse isso. 2 dias depois da aprovação do casamento, aconteceu a Parada do Orgulho. Tive que marchar ao lado do governador Cuomo. E não parecia que estávamos marchando, parecia que estávamos flutuando. Acho que nunca senti uma alegria tão pura. Se você perguntasse a alguém há 10 anos se acreditaria que em 2011 o estado de Nova York iria aprovar o casamento homossexual, se dissesse que Connecticut, Massachusetts já haviam aprovado, iriam dizer que você é maluco. Obtivemos sucesso em tudo o que poderíamos imaginar. Você não pode ter todo esse sucesso e esbanjá-lo. É preciso saber aproveitá-lo. Jake Shears. Músico. Parte de mim se sente feliz porque a cultura homossexual está se normalizando. Mas outra parte minha me deixa um pouco triste também. Eu não vou mentir. Tem uma coisa que eu adoro sobre ser homossexual. E acho que qualquer um vai enfiar o dedo em nós e pensar: dane-se, quem se importa? Looks interior. Durante o ensino médio, eu acompanhava uma banda chamada The Cramps. O nome do vocalista era Lux Interior. E ele usava uma bata preta de borracha, calças compridas de mulheres, sapatilhas, não muito altas, e não se importava com nada. E enfiava o microfone na boca. E sabe, eu não sei se ele era gay ou não, mas era a coisa mais estranha que eu já tinha visto. Aquela energia era a que eu queria ter no palco. Scissor Sisters, 2010. Nos primeiros anos, toda a mídia se referia a nós como uma banda gay, e isso me desanimava. Enquanto eu crescia, havia a cristã Cyndi Lauper, ou o cristão George Michael. Sempre fomos classificados como uma banda gay, como se fôssemos a versão gay de uma coisa real. Não me sinto assim mais. Nos últimos anos, comecei a escrever músicas sobre como era ser gay, sobre minha posição na vida homossexual, no passado e no presente.
Pessoas como Freddie Mercury, o Elton John no início, o George Michael, eles ainda precisavam se apoiar na pessoa que realmente eram. Acho isso tudo muito desprezível. Não me imagino subindo num palco, dançando e cantando. Eu não sei como poderia fazer isso e, ao mesmo tempo, não falar sobre minha sexualidade. No ano em que saí do armário, havia vários serviços de bate-papo pelo telefone. De vez em quando, fazíamos algumas festas onde todas essas pessoas iam e você podia conhecer essas pessoas com as quais você falava pelo telefone. E era um verdadeiro show de horrores, eram pessoas bem alternativas. Mas nos sentíamos como uma família. Conheci uma mulher nesse serviço de bate-papo. Nos falamos muito pelo telefone e começamos a nos tornar amigos. Ela era muito obesa e tinha problemas para sair de casa. Tinha vergonha de sair em público, as pessoas poderiam rir dela, então fizemos um pacto. Se eu conseguisse ganhar dinheiro, pagaria uma cirurgia gastrointestinal para ela. Então, começamos a fazer músicas e eu escrevi uma canção para ela chamada Mary. O nome dela era Mary. Conseguimos a cirurgia para ela e isso acabou a matando. Ela foi a pessoa mais importante da minha vida como amiga. Estar do outro lado te dá uma perspectiva incrível e provoca uma mudança em você como pessoa e faz com que você tenha ideias diferentes sobre o que você vê. Não dedico isso ao mundo. Wazina Zondon, professora. Por volta dos meus 6, 7 anos, meus pais me falaram sobre o céu e o inferno. E na mesma conversa disseram: você não tem permissão para ter um namorado. Quando chegar a hora, nós escolheremos o homem para você. Vamos apresentá-lo a ele. E meus pais fizeram o possível para equilibrar as duas culturas. Sendo do Afeganistão, nos verões eu ia à mesquita e aprendi a ler o Alcorão e falávamos farsi ou dade em casa. E também fazia coisas como balé, futebol e festas na vizinhança, essas coisas. Ser homossexual, gay ou lésbica nunca foi uma opção em nossa família. Mas me lembro de ver homens e mulheres em festas da família dançando juntos. Homens com homens e mulheres com mulheres. Imagino se eu teria conseguido ser diferente sob a ótica do somos uma cultura homossocial. Eu deveria ter namoradas. Acho que eu tinha 14 anos quando assumi pra mim mesma. Sou homossexual, sou gay. Acho que é assim que as pessoas heterossexuais sabem que são héteros. Eu havia acabado de reconhecer. Acho que é importante corrigir as palavras. Sapatão é uma dessas palavras que tradicionalmente é usada num sentido negativo e pejorativo. Isso me faz pensar fora dos padrões. Não existe apenas masculino e feminino. Há tantas outras diversidades em cada ser. Fui pra faculdade em 2000. E eu nunca disse a meus pais que nunca voltaria pra casa. Não faz parte da nossa realidade, da nossa cultura, que uma mulher não vive em casa. Você só sai de casa pra ir pra casa do seu marido. Mas no fim, eu precisei ser muito honesta em relação a todas as coisas que não estava contando a eles. Não disse a eles sobre o meu relacionamento, não explicitei nada sobre minha orientação sexual. Então eu escrevi uma carta longa de umas 9 páginas. Fui visitar meus pais no final de semana e meu pai disse: vamos ao supermercado, me ajude com as compras. E aí ele desligou o rádio e disse: eu li sua carta. Ainda não mostrei pra sua mãe e nem vou mostrar. Vamos resolver isso juntos. Você já faz parte de 2 minorias. É mulher nesse país e é afegã, seus pais são refugiados. Não precisa provar nada, não quer essa vida conflituosa. Mas se quiser continuar com isso, então saiba que eu não serei enterrado no Afeganistão. Pensar em desafiar a integridade, a dignidade e a honra dele é uma coisa assustadora e vergonhosa. Mas também sei de onde o meu poder de recuperação vem. É daquele homem e daquela mulher. Sou esclarecida com meus alunos. Ter professores LGBT esclarecidos oferece aos jovens a ideia de que eu posso. Se você conseguiu, eu também consigo. Isso é muito importante para um jovem. E é muito importante para o que aquele jovem pode oferecer ao nosso mundo. Ellen DeGeneres, apresentadora de TV e atriz. Eu não quero estar na televisão apenas para falar com os Kardashians. Eles são adoráveis, mas eu de verdade gostaria de fazer a diferença enquanto estou aqui. Eu tenho um fórum onde posso dizer coisas que são importantes. Espero que no futuro aquelas calças jeans curtinhas saiam de moda. Alguém precisa pôr um fim nisso, porque quando você se abaixa, o cofrinho aparece. E isso não é legal. Quando eu fazia stand-up, passei por muitas cidades nas quais não teria sido aceita de jeito nenhum como comediante homossexual.
Conforme minha carreira progrediu e eu fui para a televisão, aí, sem dúvida, eu não podia falar a verdade. Porque havia muitas pessoas ao meu redor me ajudando a ficar no armário, porque eles ganhavam muito dinheiro comigo e até onde eu sei, eles sabem que eu não estava no armário, que eu estava fora. Só não estava para o mundo, mas isso não é da conta de ninguém. Você pode justificar como quiser, mas a verdade é que você ainda é escravo disso. É um peso que vive dentro de você. Existe o medo de que alguém não vai gostar de você por causa disso. Quando eu percebi que não dava mais para segurar esse segredo, eu decidi que iria assumir e que minha personagem sairia do armário no programa. Fui celebrada por pouco tempo. Foi uma coisa boa. Mas depois tudo ficou muito ruim. Perdi meu programa, perdi minha carreira e perdi muito. Mas consegui ficar completamente livre. Eu acho incrível que as crianças cresçam rodeadas de crianças homossexuais hoje. Porque sempre achei isso diferente. É que eu não sabia que era diferente porque era gay. Eu fui uma garota que nunca gostou de usar vestidos. Sempre fui uma pessoa de família. Gosto muito da ideia de um lar e um parceiro. Enquanto crescia, nunca imaginei que fosse conhecer alguém. 2008. No dia do meu casamento, me senti mais feliz do que jamais estive na minha vida toda. Estava me casando com alguém. Não é uma simples união civil. Tivemos uma ligação incrível que eu nunca imaginei que fosse encontrar em ninguém. Quanto mais pessoas com voz ativa, quanto mais temos pessoas em posição de poder, mais pessoas que são ignorantes em relação a esse fato vão dizer: ah, eu conheço alguém que é gay. Só precisamos de um pouco mais de visibilidade. Precisamos de todo mundo. Precisamos de atletas, precisamos de artistas, de pessoas quietas, de pessoas tímidas, de pessoas misteriosas. Alguns são escolhidos porque são bonitos demais, eu sei disso. Eu quero que este mundo seja mais brando. Ele é severo, é duro e é cruel às vezes. Quero que ele seja um mundo melhor. Suzy Orman, especialista em finanças. Cresci no sul de Chicago, numa cidade pequena, num bairro. Eu tinha um problema na fala. Não conseguia pronunciar os R's, S's ou T's. Eu sabia que era idiota. Sabia que nunca seria nada na vida. Toda a turma sabia disso, então eu nunca nem mesmo tentei. Fui uma garçonete por 7 anos, ganhando $400 por mês. Então, eu fui a uma entrevista de emprego. Era 1980 e a igualdade no mercado de trabalho estava em alta. Não havia mulheres na Bolsa de Valores naquela época. Bom, eu não sou do tipo que usa vestidos ou saias. Não me sinto confortável. Então, vesti uma calça vermelha e branca, com minhas botas brancas de cowboy e uma camisa de seda azul. Estão imaginando? E eu fui para o Merrill Lynch. E ninguém sabia o que fazer comigo. E antes que eu percebesse, eu estava no escritório da gerência. Aqui estou eu agora, uma corretora na Merrill Lynch, e estou numa reunião de vendas. Todos esses homens e eu. E o gerente está logo ali. Ele disse: cara, quero que preste atenção. A primeira vez que você vender uma sociedade limitada privada vai ser melhor que a primeira vez que você... E eu olhei para ele e disse: o senhor iria dizer a primeira vez que você... com uma mulher? E ele disse que sim. E eu falei: entendi. Se eu não julgasse eles, também não me julgariam. Consegui juntar uma bela quantia de dinheiro. Mas é isto que vai acontecer quando eu morrer. Todo o dinheiro que eu deixar para a KT, o amor da minha vida, vai ter que passar pelas mãos do Estado. Ela vai perder praticamente metade do dinheiro que eu deixar para ela. E eu vou perder o que ela deixar para mim. Se fôssemos casadas numa instância federal, todo o dinheiro que um cônjuge deixa para o outro, pode ser $10 bilhões, está totalmente livre de impostos. É assim com os heterossexuais. E não são só os impostos. 2008. Estou em Chicago, dando uma palestra para 5.000 mulheres. E não me sinto bem. Quando vamos para o hospital, a KT me pergunta: quem eu vou dizer a eles que sou? Já sei. Vou dizer que sou sua irmã. Não, KT. Você vai dizer que é meu cônjuge. E ela diz: não, Suzy, eu tenho medo. Se disser isso, tenho medo que não me deixem entrar. Sério? Temos que mentir para ficar ao lado das pessoas que amamos? Quando a KT me viu sofrendo, ela deve ter se sentido como se não pudesse estar lá sendo quem ela é. E por isso precisava fingir que era outra pessoa. Isso é muito errado. Pretória, África do Sul. Passamos muitos anos na África do Sul, um país que passou pelo apartheid, que oprimiu mais pessoas do que qualquer outro.
Mas lá, o casamento homossexual é legal. Na verdade, é tão legal que não existe diferença alguma entre casamento homo e heterossexual. E onde mais existe isso? Em todos os cantos do mundo, Suzy, exceto nos Estados Unidos da América. E eu penso, é brincadeira? Então, a Kate e eu nos casamos legalmente na África do Sul. Eu ando com o certificado de casamento e de vez em quando olho para ele. E penso comigo mesma que talvez um dia possamos nos casar numa instância federal de novo. Que mágoa! A África do Sul me reconhece, mas os Estados Unidos da América não. O que isso quer dizer? Twig Pucci Garson, porteiro de salão de danças. Sempre existiu um lado feminino em mim. Me puxaram num escritório da igreja e me disseram que, se eu não mudasse meu jeito de ser, eu seria convidado a me retirar. Deus ama a todos. E você está me dizendo que, por causa do jeito que eu sou, não posso ficar aqui? Eu não entendi aquilo direito. Isso ainda não faz sentido para mim. Eu faço parte do cenário principal da Ball Culture desde 2004. Eu tinha 14 anos. O cenário da Ball Culture começou em 1880. Depois ele evoluiu nos anos 60, quando o circuito Harlem Drag Ball surgiu. Paris is Burning, 1990. Paris is Burning foi com certeza um filme épico para a nossa comunidade. As pessoas começaram a entender o que era um ball. Quais são as categorias, o que acontece lá, o que é uma casa. A casa tem esse nome porque ela se baseia na estrutura de uma família, sem ter relação com os gêneros. Minha mãe é uma rainha, uma mulher. E meu pai também é rainha. Se você foi rejeitado por sua família biológica ou se foi expulso, você tem essa família substituta. Ballroom é uma competição, mas uma casa é mais que apenas uma competição. Essa casa é uma família real. Orientação sexual e de gênero é uma coisa fluida dentro de Ball Culture. Uma rainha pode ser um homem gay. No ballroom, os homens gays são chamados de Butch Queen. Então eu sou um Butch Queen. Mas quem já é operado e tem uma vagina é considerado mulher e dança com um homem. Então, tecnicamente, é heterossexual. Então, é assim que você escolhe como se identificar. Meus pais se separaram quando eu estava na 7ª série. E dali em diante, eu cresci num lar de pais separados. Eu precisava trabalhar e frequentar a escola. Minha mãe fez um trabalho incrível me criando. Mas, tendo feito o que eu fiz para ajudar na minha criação, provou que eu era capaz de fazer aquilo pelas outras pessoas. Quando me mudei para Nova York em 2007, pensei que seria a minha fuga da Virgínia, para entrar na indústria da moda, trabalhar nas semanas de moda e tudo mais. E, na verdade, meu propósito era me mudar para cá e fazer o que eu estou fazendo agora. Ajudar as pessoas que estão sozinhas a se virar. Como especialista em saúde comunitária, faço testes de HIV, preparo o tratamento e cuido deles. O que significa que vou pessoalmente à primeira consulta médica deles, para garantir que vão ficar amparados. Sou filho único por parte de mãe. Tive uma conversa séria com ela, na qual disse que ou ela me aceitaria do jeito que eu sou ou iria me perder. E minha mãe tirou tudo de mim. Eu, com 30 anos, Twig Pucci Garson. Sou a mesma pessoa, só que com mais experiências de vida. E vou continuar a ajudar as pessoas. Isso nunca vai mudar. Cynthia Nixon, Muitas pessoas não acreditam quando alguém diz que é bissexual. atriz. Então, eu tento evitar esse rótulo porque ele traz muita mágoa às pessoas. As pessoas pensam que você está fingindo, que não tem personalidade. Ou acham que você é viciado em sexo, alguma coisa que não quer se decidir. Quer ser uma ativista política e quer permanecer na luta. Por isso me considero gay. E com certeza me sinto realizada no clube dos gays. As pessoas falam o tempo todo sobre quando saíram do armário. Eu não acho que eu saí. Acho que me apaixonei por alguém e que esse alguém é uma mulher.